O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode ser utilizado para eliminar cheiros fortes. Esfregá-lo na ponta dos dedos depois de cortar alho deve remover o cheiro. Isso também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para a limpeza de todas aquelas irritantes migalhas de pão. Se você já teve problemas para pegar bombons da caixa, veja aqueles pequenos buracos ao redor deles. Estão ali para ajudar. Se você empurrar o buraco ao lado do chocolate, ele saltará facilmente. Quando você toma um gole de um copo de café com tampa, isso diminui a pressão do ar dentro. Assim, o ar tenta entrar. Mais sobre tampas de bebidas. Estes pequenos botões permitem que os funcionários dos restaurantes e os clientes também entendam o que tem dentro do copo. Perto de cada botão há um nome. Basta olhar qual deles está pressionado para baixo. Os números nos adesivos das frutas informam exatamente como elas foram cultivadas. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 4 ou 3, a fruta foi pulverizada com pesticidas. Se forem 5 dígitos e o primeiro for 9, ela é orgânica. No caso de 5 dígitos e o primeiro for 8, o produto foi geneticamente modificado. Quando você estiver voltando para o carro depois de empacotar tudo o que comprou, use aqueles arcos do carrinho de compras para pendurar as sacolas. Assim, os itens mais macios, como pães, ovos, frutas e vegetais, não serão esmagados pelos mais pesados. Se você não tiver ninguém para segurar a outra ponta da trena ao tentar medir alguma coisa, use um prego nela. Assim, simplesmente prenda a trena nele usando o pequeno orifício que todas elas têm. A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar as coberturas do sorvete. A colher vai presa a uma máquina e gira. Cadeados que são usados ao ar livre estragam mais rapidamente por causa da chuva. Está vendo este pequeno buraco na base dele? Ele é feito para borrifar óleo lubrificante ali. Faça isso e a chave voltará a girar na fechadura sem nenhuma dificuldade. Você continua batendo no fundo do frasco de ketchup, mas não sai nada? Aqui vai uma pequena dica. Vire a embalagem em um ângulo e bata no meio do gargalo. Em muitos restaurantes de fast food, os clientes enchem pequenos copos de papel dobrados com uma porção de ketchup ou mostarda. Aqui está a notícia boa. Os copinhos se desdobram e se transformam em pequenas travessas de papel para caber muito mais molho. Aquele buraquinho no cabo de uma panela ou frigideira não serve apenas para pendurá-la na parede. Durante o uso, coloque a ponta do talher no furo e ele ficará apoiado sobre a panela para evitar uma bagunça extra na cozinha. As cerdas azuis ou qualquer outra cor escura da sua escova de dentes servem para lembrar quando é hora de comprar uma nova. Se você perceber que ficaram desbotadas, troque a escova ou a cabeça dela. O orifício extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não ficará inundado. Em segundo lugar, graças a esse orifício, a água escoa mais rapidamente, pois dá uma saída para o ar, ajudando a água a descer. A maioria dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro deles para salvá-lo de situações embaraçosas, como andar com o da sua calça aberto. Não deixe o puxador para cima. Ao mantê-lo para baixo, ele trava automaticamente. Isso é graças a essas pequenas ranhuras escondidas sob o puxador. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos vencidos. Um frasco de leite clássico de plástico tem uma forma côncava na lateral. Então, quando os gases se expandem ali dentro, ele também aumenta de tamanho e a forma côncava se abre. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, o frasco também se expandirá quando o produto ficar sólido, ocupando mais espaço na embalagem. A espuma de banho não é apenas para se divertir ou deixar um perfume agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar de um banho um pouco mais demorado. De qualquer maneira, isso funciona apenas para as banheiras de acrílico. Aquelas feitas de metal perdem calor muito rápido. Muitas xícaras e canecas têm pequenas ranhuras no fundo de propósito. Elas são projetadas para máquinas de lavar. As ranhuras permitem que a água escorra e não derrame sobre os pés ao retirar a xícara. Além disso, deixam o ar circular para que a xícara não rache, mesmo que a bebida esteja fervendo. Aquela ponta em uma tampa de pomada também está lá por um motivo. A maioria dos tubos geralmente é selada com papel alumínio e é melhor evitar abri-lo com os dedos, a menos que você esteja pronto para dizer adeus às suas unhas.
A ponta ajuda a furar facilmente, até mesmo o tubo selado com maior segurança. As cerdas das escadas rolantes não são para manter seus sapatos limpos e polidos. Pode ser difícil aplicar cera nessa escova enquanto a escada está em movimento. Elas servem para segurança, porque não permitem que alguém fique perto da borda. Então, um casaco longo ou um jeans pantalona não vai acabar preso entre os degraus. Todos os recipientes de tic-tac são projetados para dispensar uma bala a cada vez que você o abrir. A tampa tem o mesmo formato da bala. Vire o recipiente de cabeça para baixo, agite-o suavemente e abra-o lentamente. Você verá apenas uma balinha presa entre as ranhuras da tampa. Então, se apenas abrir o recipiente e agitá-lo até que 5 ou mais balas caiam na sua boca, significa que está comendo tic-tac errado todo esse tempo. O pompom no topo do seu gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele foi originalmente fixado ali para evitar que os marinheiros batessem a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Todas as moedas têm ranhuras, mas você já se perguntou por quê? No início, todas eram associadas a um padrão de prata. A quantidade de metal usada era proporcional ao valor da moeda. Então a de $1 tinha muito mais prata real do que, digamos, uma de 25 centavos. As bordas eram entalhadas por razões de segurança. Antigamente, era um elemento que tornava uma moeda mais difícil de copiar. Também evitava outro tipo de fraude. As pessoas raspavam um pouco de metal das bordas. Era só um pouquinho, para que ninguém pudesse notar a diferença. Mas fazer isso com muitas delas dará o suficiente de metal precioso para vender. Bordas entalhadas tornavam isso impossível. Se alguém tentasse raspá-las, ficariam lisas e seria óbvio para qualquer um que houve uma adulteração. As de centavos eram feitas de metal barato, então não havia sentido em protegê-las. Agora, ninguém mais faz moedas de prata, mas as ranhuras foram mantidas. Quando os governos começaram a produzir novos modelos, não viram sentido em mudar o equipamento de fabricação e apenas mantiveram as bordas entalhadas. Se você já jogou bilhar, deve conhecer bem a mesa verde. O jogo surgiu por volta do século XIV, 5 antes do basquete. Naquela época, ninguém tinha mesas de sinuca, é claro. Em vez disso, o jogo era ao ar livre, no gramado. Mais tarde, ele foi levado para dentro de casa para que se pudesse praticar mesmo quando estivesse chovendo. E o verde nostálgico foi mantido para deixar o clima dos gramados. Os trabalhadores da área da saúde geralmente usam um uniforme com um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, eram roupas normais, mesmo durante a realização de cirurgias. Com o avanço da medicina, começou-se a dar mais atenção às questões de esterilidade. Então, passou-se a usar um uniforme que, no início, era branco para significar pureza. O problema era que algumas manchas eram muito difíceis de tirar do branco, que ficava esverdeado. Então fazia sentido usar as cores verde ou azul. Além disso, os cirurgiões se concentram principalmente no vermelho durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Lave as mãos com um sabão branco e você verá uma espuma branca. Se ele for azul, vermelho, amarelo, verde ou de qualquer outra cor, a espuma ainda será branca. A razão disso é a luz difusa. Qualquer raio de luz que bater em um objeto é absorvido ou refletido de volta. Coisas que absorvem todas as cores são pretas. Aquelas que refletem são brancas. Um sabonete é vermelho, porque só essa cor é refletida de volta. As outras são absorvidas. Mas uma vez que produz um pouco de espuma, ela é feita de muitas pequenas bolhas. Cada uma espalha a luz em direções diferentes. Então, parece branca. Você vê algo quando esfrega os olhos? Essas cores e formas são chamadas de fosfenos. A razão pela qual os vê é que quando mexe nos olhos, aumenta a pressão no globo ocular e ativa os neurônios da retina, que processam a informação visual. Uma vez que eles são ativados, seu cérebro interpreta como se você visse a luz e tenta realmente vê-la. Já se perguntou por que fica com olheiras quando está cansado? A pele sob os olhos é muito fina, então os vasos sanguíneos ficam muito próximos da superfície e qualquer diferença pode ser vista facilmente. Com a falta de sono, sua pele fica mais pálida e os vasos sanguíneos ficam ainda mais visíveis.
então é possível ver as olheiras. Além disso, com a idade, ela naturalmente fica mais fina, então é por isso que as pessoas mais velhas tendem a ter olheiras. Mas se você é jovem, tente dormir mais e elas desaparecerão. Você diz Alemanha, os ingleses Germany e os alemães Deutschland. Parece que são 3 países diferentes, mas é apenas um. Se alguém tem o nome de Olivia, será Olivia em todos os lugares. Então por que os países têm nomes diferentes conforme o idioma? As nações existem há muito tempo. Quando as pessoas de locais diferentes não podiam se comunicar e falavam línguas diferentes, chamavam o território da maneira como o conheciam, e o nome pegou. Uma tribo alemã chamada Alemanni já existiu onde hoje é a Suíça. Então acho que é por isso que os espanhóis começaram a chamar a terra de Alemanha. Assim, durante a unificação, os alemães se autodenominaram Deutschland. Em inglês, o pronome I, que significa eu, é sempre maiúsculo. Mesmo os linguistas não sabem ao certo por que é assim. I vem do alemão ich. Durante o tempo evoluiu de ich para ich e depois para I. Alguns teorizam que um pequeno i parecia ser muito insignificante em uma frase, então começou a ser em letra maiúscula para ser mais diferenciado. Se você já viu um vídeo dos bastidores de uma filmagem, deve ter notado a batida de uma claquete antes de cada cena. Isso ajuda muito na fase de edição. A imagem e o áudio são gravados separadamente e depois sincronizados. A claquete dá aquela breve batidinha no início de uma cena, e é mais fácil encontrar onde cada um começa para adicionar o áudio. Outro motivo é dar mais detalhes sobre a peça filmada. São adicionadas informações sobre a cena e o número da tomada, a data, o ângulo da câmera e outras coisas importantes na claquete, o que torna mais fácil passar por centenas de cenas de filme mais tarde. Você está indo ao supermercado para comprar alguns itens pequenos. O caixa de autoatendimento é muito mais rápido do que esperar que as pessoas passem os itens de seus enormes carrinhos de compras. Mas a voz alta da máquina, dando os comandos o tempo todo, tira toda a graça dela. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Você pode desativá-la. Dê uma olhada mais de perto na tela. Você provavelmente verá um botão de volume na parte inferior. Use o dedo para silenciar a voz educada e irritante de uma vez por todas. No entanto, nem todas as máquinas têm essa opção oculta, mas definitivamente vale a pena conferir. Normalmente, o frasco de óleo de cozinha tem essa estranha tampa interna. A maioria das pessoas remove toda a camada superior e a joga fora, mas na verdade, há uma maneira melhor de usá-la. Vire a parte removida de dentro para baixo e coloque-a no gargalo. Ficará ótimo para servir e você nunca mais vai derramar mais óleo do que queria na sua salada. Planejando um piquenique com seus amigos ao ar livre? Esqueça a cesta de piquenique clássica. Todos nós erramos. Não é preciso de uma cesta, e sim de um balde. Sim, é muito melhor colocar suas coisas de piquenique em vários baldes. Isso ajudará a distribuir uniformemente o peso entre todos os convidados. E quando encontrar um bom local para o seu piquenique e pegar todas as coisas, vire os baldes e use-os como banquinhos. Quando a comida acabar, coloque os baldes um dentro do outro para economizar espaço no caminho de volta para casa. Sua torrada está queimando e você não tem um pecador à mão? Pegue 2 garfos idênticos, junte-os dente com dente, prenda-os firmemente com elástico e voilá, seu pegador está pronto. Você já se perguntou para que serve aquele fundo duplo embaixo da tampa de Nutella? Só há uma maneira de descobrir. Aqui está um pote novo de Nutella. Vamos remover o círculo de papelão branco e, em seguida, retirar o papel alumínio. Surpresa! Deve ter uma pequena faca para cortar a cobertura dourada. Agora você sabe como ter acesso ao seu prazer de culpado favorito sem arranhar as mãos. Não jogue fora o pote de vidro depois que a Nutella terminar. Ele pode se transformar em um porta-velas ou uma lanterna. Lave-o, pinte-o do seu gosto, adicione algumas decorações ou escritos. Cole uma fita decorativa ao redor do gargalo. Coloque uma vela ou um cordão de luzinhas em seu interior. Ninguém vai adivinhar que era um pote de Nutella. Será segredo. Você já se perguntou por que os biscoitos tipo coquetel têm tipo uma serrinha na borda? Você pode usá-los como uma faquinha para queijo e produtos macios semelhantes, como pepino, presunto e assim por diante. Basta rolar o biscoito como se fosse um pequeno cortador de pizza e pressionar. Agora, todos os ingredientes se encaixam perfeitamente no seu biscoito. Aproveite o seu lanche. Você também tem uma daquelas assadeiras velhas que nunca usa, mas ainda hesita em jogar fora? Tenho boas notícias. Você pode reciclá-la e fazer uma linda moldura para uma pintura ou quadro. Existem 2 maneiras de fazer isso: desengordurar a superfície da sua forma e colar a imagem na parte de dentro da forma. Nesse caso, a moldura ficará para frente.
Ou você pode virar a forma de cabeça para baixo e utilizar o fundo dela com as bordas escondidas atrás. Pendure essa peça em uma parede ou coloque-a em uma prateleira. E fique à vontade para usar tinta metálica para deixar sua moldura de uma cor bacana. Uma tábua de corte velha pode ser uma ótima moldura para um espelho. Use fita dupla face para prender o espelho correspondente à superfície da sua base. Certifique-se de que o espelho esteja firmemente colado. E agora, você pode pendurá-lo na parede usando a alça da tábua ou colocá-lo em um armário e apoiá-lo na parede. Não se esqueça de lavar e secar a tábua antes de começar esse trabalho. Não queremos que o espelho fique cheirando a peixe. Outra super utilidade para uma tábua de corte é manter os fios desembaraçados. Enrole cordões de luzinhas em torno de uma velha tábua de madeira e guarde no armário. Na próxima temporada de festas, você terá tudo organizado e completamente desembaraçado. O secador de cabelo pode ser um ótimo mini aspirador de pó quando você precisar de uma limpeza de emergência. Corte uma garrafa de plástico e seque-a. Coloque uma camada de tecido na ventoinha do secador e posicione-a na parte inferior da garrafa de plástico. Fixe a garrafa e prenda ao secador de cabelo usando adesivo. Ao acioná-lo, você estará pronto para limpar a sujeira. Você pode usar uma grelha de fogão a gás retrô para pendurar suas plantas de dentro de casa. Fixe-a na parede com parafusos ou pregos. Agora, você já pode pendurar vasos de flores, cordões de luzinhas e quaisquer outros itens de decoração. Se a cor da grelha do seu fogão não combinar com a sua decoração, você sempre pode consertar isso usando tinta spray. Hashis e palitinhos de sorvete também podem se transformar em um lindo painel que vai decorar sua casa. Colhe as bordas para formar uma grade. Você também pode formar o seu nome ou qualquer outra palavra que queira com os palitos. Em seguida, envolva a grade com luzinhas e decore seu ambiente. Não jogue fora o papel alumínio amassado, pois ele pode ajudar a abrilhantar o seu dia. Junte bolas de papel alumínio idênticas e colhe-as sobre um vidro, uma moldura de espelho ou até mesmo um livro, e sua vida ficará imediatamente mais glamurosa. Se você precisar afiar sua tesoura cega, pegue papel alumínio e amasse fazendo uma bola. Afie bem as pontas da tesoura nessa bola de alumínio. A melhor forma de fatiar pão é virando de cabeça para baixo e começando pelo lado mais duro. Assim você preservará o formato dele. Mas espere que ele esfrie para só depois cortá-lo. Quando for tomar alguma bebida ao ar livre, cubra os copos ou xícaras com forminhas de cupcake. Isso vai impedir que algum inseto caia dentro da bebida. Tente colocar seus potes de sorvete dentro de sacolinhas herméticas antes de levá-los ao congelador. Se não fizer isso, no dia seguinte você terá que esperar até que o sorvete derreta um pouco. Dentro da sacolinha plástica, ele continuará macio. Em vez de abrir um saco de pipoca do jeito tradicional, rasgue um buraco na lateral dele. Assim, suas mãos não ficarão engorduradas. Já pensou em comer um sanduíche perfeito sem nada caindo fora do pão e bem recheado em todas as partes? Isso é possível. Basta cortar os recheios redondos do sanduíche ao meio. Assim, eles cobrirão toda a superfície do pão. É possível girar aquela placa de metal que fica na base do grampeador. Assim, os grampos ficarão virados para fora. Isso permitirá que você grampeie papéis provisoriamente, já que os grampos podem ser facilmente removidos a qualquer momento. Separar as sementes de romã pode ser uma tarefa difícil, mas não se você usar este método. Primeiro, pegue uma faca afiada e faça 4 ou 6 cortes na casca da fruta, começando por cima dela. Os cortes devem ser superficiais. Depois, encha uma tigela com água morna e mergulhe a romã. Isso vai impedir que o suco vermelho manche suas roupas e tudo ao redor, caso alguma semente estoure. Depois, é só abrir a casca nos pontos cortados e puxá-la para fora. Existe uma forma de segurar um hambúrguer sem que ele desmonte em suas mãos. Coloque seus 3 dedos do meio em cima do lanche e os mindinhos e os polegares na parte inferior dele. Isso vai manter todo o recheio no lugar onde deve ficar. Tirar o saco de lixo da lixeira ou colocar um novo dentro dela pode ser uma tarefa bem chata. Mas se você fizer 2 furos na lata, tudo ficará mais fácil. Assim, o ar pode entrar nela, entre ela e a sacola plástica, que não ficará grudada na lata. Que tal comer seus salgadinhos de queijo usando hashi? É uma excelente ideia para não ficar com as mãos engorduradas. Quando for guardar sacolas de supermercado, dobre-as em formatos triangulares. Isso as fará ocupar menos espaço.
O jeito mais fácil de comer cupcake é como se ele fosse um sanduíche. Primeiro tire o papel do bolinho, depois remova uma parte da base e a coloque sobre a cobertura. Pronto! Agora é só aproveitar essa delícia! Algumas caixas de bombons possuem alguns entalhes entre os furos onde os chocolates são encaixados. Se empurrá-los, os doces ao redor vão sair de seus compartimentos. Se precisar levar 2 recipientes ao micro-ondas ao mesmo tempo, coloque um deles em cima de uma xícara. Quando for comer asinhas de frango, desosse-as segurando, girando e puxando os 2 ossos. Após abrir uma caixa de cereal, tem gente que transfere todo o conteúdo para uma tigela para ficar bem guardado. Outros dobram a sacola e a colocam de volta na caixa, torcendo para ele acabar antes de estragar. Mas tem um jeito bem melhor de proteger seu alimento. Assim, ó, simples. Quando for usar o liquidificador, encha-os com os líquidos primeiro. Só depois de colocar o leite, água de coco ou iogurte é que você deve colocar as frutas ou verduras. Se for rasurar alguma palavra, não coloque só uma linha sobre ela. Isso não vai ajudar caso alguém queira saber o que você escreveu. Em vez disso, escreva outras letras sobre as palavras. Segure seu pedaço de pizza de forma que ele forme um U. Isso impedirá que o recheio caia. Geralmente, há saquinhos de sílica em gel dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas que compramos. Esse gel é colocado lá para absorver o excesso de umidade. Não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos molharem, coloque os saquinhos dentro. Eles secarão muito mais rápido. A partir de agora, não precisa mais usar prendedor na cozinha. Existe um jeito mais fácil de manter as batatinhas crocantes. É só fazer várias dobras no saquinho para impedi-la de abrir. Assim, ó. Enrolar as roupas em vez de dobrá-las pode poupar muito espaço na mala. Isso também protegerá as peças de amassados e vai deixar sua bagagem mais organizada. Use esse método para calças, camisetas, pijamas, maiôs e roupas casuais. Infelizmente, isso não dá certo com itens maiores como casacos. Você pode usar uma faixa de tecido ou haste de tensão para pendurar borrifadores dentro do armário do banheiro, poupando espaço. Aquele buraquinho que existe em réguas pode ser útil se você quiser pendurar o objeto em algum gancho. Também dá para pôr a ponta de um lápis nesse furo, caso precise desenhar um círculo perfeito. Se precisar encher um balde com água, mas ele não couber na pia, uma pá pode ser bastante útil. É só posicioná-la de modo que vire um funil, canalizando a água para dentro do balde. Em vez de fatiar uma melancia, tente cortá-la transversalmente. Assim será mais fácil comê-la e o suco não fará uma sujeira por tudo. Ao usar cubos de gelo em seu café gelado, você dilui sua bebida fazendo ela perder o sabor. Experimente cubos de café. Eles são facílimos de preparar. Despeje um pouco de café em uma forminha de gelo e leve ao congelador. Em restaurantes e cafés, sempre há palitos na mesa. A maioria das pessoas os usa incorretamente ao palitar os dentes imediatamente após comer. A maneira correta e educada é ir ao banheiro e tirar com cuidado todos os restos de comida da boca. Essa é a maneira certa de amarrar um saco de lixo sem deixar esse furinho em cima. Não amarre essas tiras finas juntas. Segure-as, faça um nó, enrole-as em volta do nó através do laço. E aqui você tem uma vedação firme. Para secar bem os tênis na secadora, você precisa amarrar os cadarços e colocá-los dentro da secadora, deixando as pontas dos cadarços para fora. Feche a porta para que prenda os cadarços. Feito! Os fones de ouvido com fio se adaptam muito melhor ao ouvido se você os colocar de forma que as extremidades com fio estejam voltadas para cima. Em seguida, o fio pode ser colocado ao redor da orelha. Assim, seus fones não cairão. O grampo de cabelo deve ser colocado com o lado ondulado voltado para a cabeça, para que não caia do seu cabelo. Não escove os dentes com uma escova de dentes elétrica fazendo movimentos rápidos, pois ela deve passar suavemente pelos dentes. Você pode rasgar o sachê de açúcar com somente uma das mãos. Segure o sachê em cima de uma caneca. Basta colocá-lo sobre o indicador e o dedo médio, e em seguida, pressionar o polegar no meio do sachê. Ele partirá ao meio e o açúcar será derramado na xícara.
Quando servir suco ou leite, mantenha o orifício da caixa para cima, acima do copo. Assim, haverá menos respingos. Você está de óculos escuros e entra em uma sala. Onde vai escondê-los? Você os deixa na cabeça, pendura no colarinho da camisa ou guarda no bolso? A melhor maneira é colocar os óculos no bolso da camisa, pois as lentes ficarão ali dentro e apenas uma haste para fora do bolso. Seus óculos ficarão seguros ali e as lentes estarão protegidas contra danos. Ao dar descarga, baixe sempre a tampa do vaso sanitário. Pequenas partículas imperceptíveis de água suja e germes respingam ao pressionar o botão de descarga se a tampa for mantida aberta. Você não precisa rasgar o invólucro de plástico da pastilha da máquina de lavar louça e amassá-lo. Basta colocar a pastilha na máquina e fechar. A água vai dissolver a embalagem. Isso não funciona com todas as marcas que existem, portanto, verifique as instruções. O compartimento embaixo do fogão não está sendo utilizado da forma adequada se você estiver só colocando panelas e frigideiras no seu interior. Dá para colocar pratos com comida lá. O calor do forno manterá os alimentos quentes. Isso é útil quando você está esperando por convidados que estão atrasados. Quase todo mundo tem um desentupidor redondo feito de borracha. Nos filmes, vimos muitas vezes como ele é usado para desentupir o vaso sanitário. Na verdade, ele é necessário para desentupir a pia. Para o vaso, você precisa usar outro êmbolo especial. Você está comendo taco e todo o recheio está caindo pela lateral. Coloque outra tortilha em um prato. Todo o recheio cairá nela e, portanto, você terá outro pequeno taco. Usando um descascador de vegetais, a maioria das pessoas faz apenas um movimento para frente para cortar a casca. Em seguida, elas colocam a lâmina de volta e cortam a casca novamente. Você pode cortar a casca na direção oposta e mover o descascador para frente e para trás. Será mais rápido e eficiente. Não prenda a faixa do roupão nas costas. Puxe-a para fora e enrole em um laço na lateral da sua barriga. Depois disso, amarre a faixa como quiser. Dessa forma, o roupão ficará mais confortável no corpo. A maioria de nós usa as proteções de papel para assento sanitário de maneira incorreta. A maneira certa é colocar o papel de forma que o lado redondo do meio fique voltado para a parte de trás do vaso sanitário. As propagandas nos mostram que precisamos cobrir toda a superfície da escova com pasta de dentes. Uma quantia do tamanho de uma ervilha é suficiente para escovar os dentes. As empresas querem que você use a pasta rapidamente e compre outra, por isso mostram essa maneira errada e antieconômica. Temos aplicado o desodorante errado esse tempo todo. A maneira mais eficaz de usar desodorante é aplicá-lo à noite, antes de ir para a cama. A maneira mais fácil de tirar a casca do alho é colocando-o no micro-ondas. Corte a parte superior e coloque o alho no micro-ondas por 20 a 30 segundos. Feito, a casca sairá facilmente. A maioria das pessoas corta a pizza do meio para a borda. O recheio sai sempre da massa e é preciso fazer muitos cortes. A maneira correta e conveniente é cortar a pizza transversalmente, de uma borda a outra. Você só precisa de 2 cortes para dividi-la em 4 pedaços, 3 cortes para dividir em 6, e assim por diante. Você sabia que não é necessário embrulhar a mala com uma película protetora de plástico? Você pode apenas colocar uma camiseta nela. Certifique-se de que a alça fique para fora da gola. E não se esqueça de fazer um pequeno corte para a alça lateral. A mesa fixada no assento do avião também pode ser usada como rede para os pés. Basta amarrar um cinto, um cobertor ou uma toalha em volta da mesa e pendurar as pernas. Para ir para uma letra ou palavra necessária na tela do telefone, não é necessário pressionar o dedo na área de texto. Pressione o botão de espaço e segure-o para controlar o cursor. Funciona em todos os iPhones. A função Spotlight no seu Mac foi projetada não apenas para pesquisa rápida de arquivos e aplicativos. Você pode usar a barra de pesquisa como uma nova calculadora. Basta inserir uma equação matemática que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados do dicionário interno. Insira qualquer palavra e obtenha dados do dicionário sobre esta palavra. Se você está com fome e não sabe o que pedir em um restaurante, existem aplicativos especiais para ajudar. Eles mostram a aparência, o tamanho e o peso do prato.